Você sabia que um simples chá de folha de goiaba pode ajudar no combate a infecções, diabetes, colesterol alto e até dores estomacais? O que parece apenas uma planta comum pode ser um aliado poderoso contra 9 doenças que afetam milhões de brasileiros todos os dias. E o melhor, é barato, fácil de fazer e baseado em evidências. Neste vídeo, você vai entender exatamente por que esse chá está ganhando espaço até entre médicos e fitoterapeutas. 9 doenças que podem ser tratadas com chá de folha de goiaba. Como surgem e quais os sintomas? Muitas doenças que afetam a população começam de forma silenciosa, com sintomas leves ou até imperceptíveis, que são frequentemente ignorados até que o quadro clínico se agrave. O chá de folha de goiaba apresenta compostos naturais que agem em diferentes frentes do organismo, oferecendo propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e reguladoras metabólicas que ajudam no combate e prevenção dessas doenças. Conhecer o desenvolvimento e os sintomas dessas condições é fundamental para buscar tratamento precoce e eficaz. Diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo desenvolve resistência à insulina, hormônio responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue. Isso leva ao acúmulo de açúcar na corrente sanguínea, causando danos progressivos aos órgãos, como rins, olhos e coração. Sintomas: sede excessiva e frequente, aumento do apetite, perda de peso inexplicada, fadiga constante, visão embaçada, cicatrização lenta de feridas e sensação de formigamento ou dormência nas mãos e pés. É comum que o diagnóstico aconteça tardiamente, quando complicações já estão presentes. Diarreia e infecções intestinais. Essas condições são provocadas por infecções bacterianas, virais ou parasitárias, que inflamam o revestimento do trato gastrointestinal, comprometendo a absorção de nutrientes e a função intestinal. Sintomas: dores abdominais intensas e cólicas, evacuações frequentes e aquosas, náuseas, vômitos, febre, mal-estar geral e risco de desidratação devido à perda excessiva de líquidos. Pressão alta. Hipertensão. A hipertensão é caracterizada por níveis elevados e persistentes de pressão arterial, o que força o coração e os vasos sanguíneos, podendo levar a sérias complicações cardiovasculares. Sintomas: frequentemente assintomática nos estágios iniciais, pode causar dores de cabeça frequentes, tonturas, visão turva, cansaço incomum, palpitações e, em casos graves, dor no peito e falta de ar. Colesterol alto. O aumento do colesterol, LDL, no sangue promove o acúmulo de placas de gordura nas artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de infarto e acidente vascular cerebral, AVC. Sintomas: geralmente não apresenta sinais claros até que surjam problemas cardíacos, mas pode ocasionar desconforto no peito, fadiga e falta de ar em estágios avançados. Feridas bucais e dor de garganta. Inflamações e infecções na mucosa bucal e garganta podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos ou irritações físicas e químicas, afetando a qualidade de vida e a capacidade de alimentação. Sintomas: dor local intensa, dificuldade para engolir, vermelhidão, presença de úlceras ou placas, mau hálito e sensação constante de irritação. Infecções urinárias. Infecções bacterianas que atingem o trato urinário, podendo causar desconforto e, se não tratadas, complicações nos rins. Sintomas: ardência e dor ao urinar, aumento da frequência urinária, sensação de urgência para urinar, dor na região pélvica inferior, urina turva ou com odor forte, febre e mal-estar. Cólicas menstruais e inflamações uterinas. Cólicas intensas e processos inflamatórios no útero são comuns em muitas mulheres e podem afetar a rotina e o bem-estar. Sintomas: dor abdominal intensa, cólicas menstruais fortes, náuseas, cansaço, irritabilidade e, em alguns casos, febre baixa. Inflamações crônicas. Processos inflamatórios persistentes que envolvem o sistema imunológico atacando tecidos do próprio corpo ou resposta prolongada a agentes irritantes, causando dor
e limitações físicas. Sintomas: dor contínua, inchaço, rigidez nas articulações, fadiga crônica, dificuldade para realizar movimentos e, em alguns casos, febre baixa. Ansiedade e insônia, leve distúrbios relacionados ao sistema nervoso que comprometem o equilíbrio emocional e a qualidade do sono, afetando a saúde mental e física. Sintomas: dificuldade para iniciar ou manter o sono, sensação de agitação, nervosismo, cansaço excessivo durante o dia, irritabilidade e dificuldade de concentração. Como a folha de goiaba combate infecções, diarreias e até diabetes. A folha de goiaba é uma poderosa aliada da saúde, reconhecida há séculos pela medicina tradicional e, mais recentemente, comprovada por estudos científicos modernos. Ela contém um complexo de compostos bioativos que agem em várias frentes do organismo, combatendo infecções, regulando processos inflamatórios e auxiliando no controle de doenças metabólicas, como o diabetes. Entender a fundo como esses componentes funcionam é essencial para aproveitar todo o potencial terapêutico dessa planta. Ação antimicrobiana contra infecções. A folha de goiaba é rica em flavonoides, taninos, saponinas, quercetina e outros antioxidantes que apresentam forte atividade antimicrobiana. Esses compostos agem diretamente contra bactérias, vírus e fungos, que podem causar infecções em diferentes partes do corpo, principalmente no trato digestivo e respiratório. Eles atuam inibindo a capacidade desses micro-organismos de se multiplicarem e aderirem às mucosas, além de ajudar a neutralizar suas toxinas. Além disso, a folha possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir o inchaço, a dor e o dano celular provocados pelas infecções, acelerando o processo de recuperação e restabelecimento da função normal dos tecidos afetados. Controle eficaz da diarreia. A diarreia, que pode ser causada por agentes infecciosos ou por desequilíbrios na flora intestinal, provoca aumento da secreção de líquidos no intestino, levando à perda rápida de água e eletrólitos, o que pode causar desidratação e fraqueza. Os taninos presentes na folha de goiaba têm efeito adstringente, ou seja, promovem a contração dos tecidos e reduzem a secreção intestinal excessiva, ajudando a controlar a frequência e a consistência das evacuações. Simultaneamente, o efeito antimicrobiano atua na eliminação dos patógenos causadores da diarreia, contribuindo para restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal. O resultado é um alívio mais rápido dos sintomas e uma menor chance de complicações. Regulação da glicose e controle do diabetes. No diabetes tipo 2, o corpo não responde adequadamente à insulina, o que eleva os níveis de açúcar no sangue e pode causar uma série de complicações a longo prazo. A folha de goiaba contém compostos que auxiliam a aumentar a sensibilidade das células à insulina, facilitando a captação da glicose e ajudando a reduzir os níveis sanguíneos. Além disso, os antioxidantes presentes protegem o pâncreas e outros órgãos dos danos causados pelo estresse oxidativo, comum em pacientes diabéticos. Estudos científicos indicam que o consumo regular do chá de folha de goiaba pode contribuir significativamente para a manutenção de níveis glicêmicos mais estáveis, funcionando como um complemento natural ao tratamento convencional. Como preparar e utilizar a folha de goiaba para máximos resultados? Para que o chá tenha sua ação terapêutica potencializada, é fundamental utilizar folhas de boa procedência, frescas ou secas, e prepará-las corretamente. O ideal é ferver a água e despejá-la sobre as folhas, deixando em infusão por 10 a 15 minutos, tempo suficiente para extrair os compostos ativos sem degradá-los. É importante não exagerar na dose e evitar o uso contínuo sem orientação médica, para prevenir possíveis efeitos colaterais. Além disso, é recomendável combinar o uso do chá com hábitos saudáveis e acompanhamento profissional para garantir resultados seguros e eficazes. O segredo anti-inflamatório poderoso escondido numa planta comum. A maioria das pessoas pensa que inflamação é só aquilo que incha, dói ou fica vermelho. Mas o que quase ninguém sabe é que existe um tipo de inflamação silenciosa,
persistente e extremamente perigosa, que não gera sintomas claros no começo, mas vai danificando o corpo por dentro, aos poucos, todos os dias. Essa condição é chamada de inflamação crônica de baixo grau. Ela atua como um fogo baixo, constante dentro do organismo, afetando células, tecidos e órgãos. É o pano de fundo comum por trás de dezenas de doenças modernas, inclusive as mais letais. O que causa esse tipo de inflamação? Esse processo é alimentado por fatores que se tornaram comuns na vida moderna. Dieta rica em ultraprocessados, açúcar, gorduras trans e aditivos químicos, estresse crônico, ansiedade, preocupações constantes, sono fragmentado ou de baixa qualidade, sedentarismo, obesidade, especialmente gordura abdominal, visceral, tabagismo, poluição ambiental, álcool em excesso, alterações intestinais, disbiose, intestino permeável, deficiências nutricionais crônicas, especialmente antioxidantes e minerais. O resultado disso é um corpo funcionando como se estivesse sempre em guerra, com o sistema imune ativado o tempo todo, liberando substâncias inflamatórias que acabam danificando o próprio organismo. Por que isso é grave? A inflamação crônica de baixo grau não mata de forma rápida. Ela atua por anos ou décadas, acelerando o envelhecimento e contribuindo para o surgimento de doenças sérias, como diabetes tipo 2, infarto e AVC. Câncer, doença de Alzheimer e Parkinson, artrite reumatoide, artrose, fibromialgia, doenças autoimunes, como lúpus, psoríase, tireoidite, esteatose hepática e disfunção do fígado, resistência à insulina, obesidade resistente à dieta, depressão e transtornos de humor, ligados à inflamação neurológica. É por isso que reduzir a inflamação silenciosa é uma das estratégias mais importantes de longevidade e prevenção, hoje reconhecidas pela medicina funcional. O que a folha de goiaba tem a ver com isso? A folha da goiabeira, Psidium guajava, é uma planta medicinal com um dos perfis anti-inflamatórios mais promissores da fitoterapia tropical. Ela é usada tradicionalmente em vários países da Ásia, África e América Latina, e agora vem sendo estudada cientificamente por instituições de pesquisa e universidades sérias. O que já foi comprovado? Pesquisas demonstram que o chá das folhas de goiaba contém compostos bioativos capazes de modular a inflamação sistêmica, com destaque para quercetina, um dos flavonoides mais estudados. Tem efeito direto na redução de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e IL-6. Também atua protegendo as mitocôndrias, reduzindo o estresse oxidativo e a degeneração celular. Triterpenos agem na via metabólica do ácido araquidônico, bloqueando enzimas pró-inflamatórias como a COX-2, a mesma que é inibida por medicamentos como o ibuprofeno. Taninos têm ação adstringente e antibacteriana, mas também reduzem a permeabilidade intestinal alterada, que está ligada à inflamação e doenças autoimunes. Polifenóis e ácido gálico, antioxidantes que atuam na inibição de radicais livres, evitando o dano celular que perpetua processos inflamatórios. Vitaminas do complexo B e C atuam como cofatores metabólicos na regeneração dos tecidos e modulação do sistema imune. Quais são os efeitos reais no corpo? O uso regular do chá de folha de goiaba não é milagre, mas tem base bioquímica sólida. A ação anti-inflamatória atua em múltiplos sistemas e pode auxiliar em diminuição da dor em articulações inflamadas, redução da sensibilidade e dor em quadros de fibromialgia, diminuição de marcadores inflamatórios em exames laboratoriais, como PCR e VSG, melhora da resistência à insulina e controle glicêmico, auxílio no combate à colite, gastrite, úlceras intestinais, fortalecimento da barreira intestinal, com melhora de sintomas como gases, diarreia, distensão, alívio de sintomas de infecções urinárias e ginecológicas recorrentes, suporte no combate à acne, dermatite e inflamações cutâneas, redução da inflamação hepática, gordura no fígado, TGO, TGP alteradas. Como usar corretamente. Ingredientes: 10 folhas frescas ou 5 secas de goiabeira,
500 ml de água. Modo de preparo: lave as folhas cuidadosamente. Ferva a água. Desligue o fogo e adicione as folhas. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Coe e consuma morno ou em temperatura ambiente. Posologia recomendada: 1 a 2 xícaras por dia, de preferência longe das refeições. Evite adoçantes ou açúcar. Não deve ser usado por gestantes sem orientação médica. Pode ser combinado com hábitos anti-inflamatórios, dieta, sono, movimento. O modo correto de preparar o chá para preservar seus princípios ativos. Não adianta usar uma planta medicinal poderosa se você ferve do jeito errado, mistura com o que não deve ou armazena de forma incorreta. Esses erros destroem os princípios ativos e transformam um chá terapêutico em uma simples água aromatizada. Quando o assunto é a folha de goiaba, o preparo certo é ainda mais importante, porque ela contém substâncias sensíveis ao calor e à oxidação. A seguir, veja como fazer corretamente o chá da folha de goiabeira para preservar o efeito anti-inflamatório, digestivo e regulador do organismo. 1. Use folhas frescas ou secas, mas com origem segura. Folhas frescas devem estar verdes, sem manchas e bem lavadas com água filtrada. Folhas secas devem ser adquiridas de fonte confiável, como farmácias de manipulação ou ervanários. Evite folhas compradas a granel sem procedência. Agrotóxicos e fungos anulam qualquer benefício. 2. Nunca ferva as folhas diretamente. O erro mais comum é jogar as folhas na água fervente e deixar cozinhando. Isso destrói os flavonoides, como a quercetina e os taninos delicados, que são os responsáveis pela ação anti-inflamatória, antioxidante e intestinal. O correto é preparar por infusão. Modo de preparo ideal: infusão. Ingredientes: 10 folhas frescas ou 5 folhas secas de goiabeira, 500 ml de água filtrada. Passo a passo: aqueça a água até levantar fervura. Desligue o fogo imediatamente. Adicione as folhas na água quente. Tampe a panela ou caneca para evitar a perda de óleos essenciais por evaporação. Deixe em infusão por 15 minutos. Coe e consuma morno ou em temperatura ambiente. Cuidados importantes: não use micro-ondas para esquentar o chá. Não guarde por mais de 24 horas, pois os compostos bioativos oxidam rapidamente. Se quiser guardar por algumas horas, use garrafa térmica de inox ou vidro escuro com tampa vedada e mantenha na geladeira. Não adicione açúcar ou adoçantes, pois prejudicam a absorção intestinal dos compostos benéficos. Evite misturar com leite, café ou outros chás fortes no mesmo horário. Horário ideal para consumir: pela manhã em jejum. Potencializa a absorção e o efeito no intestino. 30 minutos antes das refeições principais. Ajuda na digestão e controle glicêmico. À noite. Pode auxiliar na inflamação e no sono, desde que não provoque diurese noturna excessiva. Quem deve evitar gestantes? Somente com liberação médica. Pessoas com pressão muito baixa ou hipoglicemia recorrente. Quem estiver usando antibióticos ou anticoagulantes deve consultar um profissional, pois a folha pode interferir. Bônus: versão concentrada para uso externo. Feridas, acne, inflamações na pele. Modo de preparo: ferva 1 litro de água. Adicione 20 folhas de goiabeira. Tampe e deixe em infusão por 30 minutos. Use a água morna para lavar regiões inflamadas, feridas, dermatites, candidíase ou acne corporal. Não é só o que você consome, é como você prepara. O chá da folha de goiaba é uma ferramenta terapêutica incrível, mas exige respeito ao processo. Com o preparo correto, você garante a preservação total dos compostos bioativos, potencializa os benefícios e transforma uma planta comum em um verdadeiro remédio natural. E por que os médicos naturalistas vêm recomendando há séculos? A recomendação contínua da folha de goiaba pelos médicos naturalistas ao longo dos séculos não é mera coincidência ou tradição infundada. Trata-se de uma prática fundamentada em observações clínicas rigorosas, experiências empíricas acumuladas por gerações e, nos tempos modernos, em evidências científicas cada vez mais robustas que confirmam seus efeitos benéficos. 1.
histórico e tradição milenar. Desde os primórdios da fitoterapia, a folha de goiaba tem sido um dos remédios naturais mais utilizados nas culturas da América Latina, Ásia e África, para tratar uma ampla gama de doenças. As comunidades tradicionais observaram que o consumo regular do chá ou o uso tópico das folhas resultava em melhora consistente nos sintomas inflamatórios, gastrointestinais, dermatológicos e infecciosos. Essa longevidade no uso reforça sua eficácia real. 2. Ação anti-inflamatória comprovada. A inflamação é uma resposta natural do organismo para combater agressões, mas quando crônica, causa uma série de doenças graves. Os médicos naturalistas descobriram que a folha de goiaba atua diretamente nos processos moleculares da inflamação. Modulação das citocinas pró-inflamatórias. Compostos como a quercetina reduzem substâncias como TNF-alfa e IL-6 e outras que perpetuam o processo inflamatório. Inibição de enzimas inflamatórias. A folha bloqueia enzimas como a COX-2, reduzindo dor e edema de maneira semelhante a anti-inflamatórios farmacológicos, porém sem os efeitos colaterais. Ação antioxidante. Os polifenóis presentes combatem radicais livres, que são um dos gatilhos para a ativação da inflamação crônica. Essa ação complexa e multifatorial explica por que o chá de folha de goiaba é eficaz em condições tão diversas como artrite, gastrite, doenças de pele e até diabetes. 3. Propriedades antimicrobianas naturais. Além do efeito anti-inflamatório, a folha apresenta atividade comprovada contra múltiplos agentes infecciosos. Bactérias, principalmente aquelas responsáveis por infecções gastrointestinais e urinárias. Fungos, incluindo espécies de cândida, que causam infecções recorrentes. Vírus e parasitas. Algumas pesquisas indicam potencial atividade antiviral e antiparasitária, o que amplia o espectro terapêutico. Esse efeito antimicrobiano natural é especialmente valorizado em contextos onde o uso excessivo de antibióticos sintéticos pode causar resistência bacteriana e efeitos colaterais. 4. Segurança e perfil toxicológico favorável. O uso prolongado e regular da folha de goiaba não apresenta toxicidade significativa quando respeitadas as doses e contraindicações recomendadas. Isso permite sua utilização contínua para prevenção e tratamento, ao contrário de muitos medicamentos farmacológicos que geram efeitos adversos a médio e longo prazo. 5. Facilidade de cultivo e acessibilidade. Por ser uma planta nativa e adaptada a diversas regiões tropicais, a goiabeira é facilmente cultivada em quintais, hortas comunitárias e pequenos sítios. Isso facilita o acesso ao remédio natural, democratizando o uso e contribuindo para a autonomia da população na gestão da própria saúde. Versatilidade clínica. A folha de goiaba é recomendada para um amplo espectro de doenças e sintomas, o que a torna uma ferramenta valiosa para médicos naturalistas que adotam a medicina integrativa. Entre as aplicações mais comuns estão controle da dor e inflamação nas articulações, melhora da função gastrointestinal e tratamento de diarreias, suporte ao sistema imunológico, combate a infecções superficiais e sistêmicas, proteção cardiovascular, regulação do metabolismo da glicose,